Olá, seja bem-vindo a este canal. Você vai ouvir uma mensagem de fé do pastor José Oliveira. Há muitas pessoas que querem tanto algo e vivem numa afobação e se esquecem de alguns preceitos, de coisas que a Bíblia nos mostra, que irão fazer com que ela alcance a promessa, que irão fazer com que ela alcance a bênção necessária. Eu sempre gosto de frisar também todas as segundas-feiras que a prosperidade, ela não está vinculada a apenas bens materiais, apenas a uma vida financeira bem-sucedida. Porque quem quer prosperar, quem quer ter uma vida feliz, quer ser bem-sucedido em todas as áreas, ou não? É verdade. A pessoa, ela quer tanto uma bênção na vida financeira, mas a família dela está desestruturada. Ela vai ser feliz por completo? Não vai. A família dela está toda bem, a vida financeira dela também está muito bem, só que ela está com problemas na saúde. Ela vai ser realizada? Não vai. O Deus que nós servimos é um Deus que faz por nós com que a bênção seja completa. O salmista dizia, na presença do Senhor, há abundância de alegrias. Alegrias que o Senhor tem para nos oferecer. E hoje eu quero mostrar algo para você muito importante, que está lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, um versículo muito conhecido, todos conhecem, só que a gente vai aprofundar um pouco mais hoje nesse texto. Hebreus, capítulo 10, no versículo 36. Se precisar de ajuda, peça aí aos irmãos, estarão próximos de você. Se tiver alguém também no plasma, estará passando aqui nos monitores ao lado. Você acompanha conosco. Hebreus capítulo 10, no verso 36, diz assim: Por que necessitais do quê? De paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então a paciência é uma necessidade. É uma necessidade do ser humano. A paciência é uma necessidade das pessoas. Eu vou além. Não é apenas uma necessidade, mas é uma virtude. Algo que, se nós não encontramos em nós mesmos, nós precisamos procurar alcançar a paciência. Para quê? Para poder alcançar a promessa de Deus. E há muitas pessoas que vivem ansiosas, vivem preocupadas, vivem aflitas, elas vivem uma vida de completa opressão, porque não tem paciência. Quando a bênção está próxima, ela já pensa em desistir. E a pessoa que desiste estando próximo da bênção, ela consegue? Não consegue. É igual como dizem aí, nada e morre na praia, sem alcançar a promessa. Então a paciência é uma necessidade do ser humano. A paciência para fazer escolhas, a paciência para saber esperar coisas melhores virem. E as coisas vêm, as coisas acontecem. E aí sim, quando você tiver a paciência, você vai saber que a bênção também irá alcançar a sua vida. Já viu aquela pessoa que está na fila do banco? Está no caixa, na fila do supermercado, aquela pessoa que está numa fila às vezes para se alimentar, está numa fila para ir no banheiro e ela está ali naquela necessidade. Se ela ir embora da fila, ela vai alcançar o que ela procurava, o que ela desejava? Alcança ou não? Não alcança. Ela está no ponto de ônibus, o ônibus não vem, o ônibus demora, o ônibus passou 10, 15, 20 minutos, ela vai embora? Não vai, ela tem que ficar ali esperando, porque se ela for, ela não vai chegar ao destino que ela quer chegar. E muitos cristãos hoje não estão chegando no destino que querem chegar, porque não têm paciência para esperar, porque não conseguem esperar, vivem acelerados. Só que é uma vida acelerada que não leva a lugar nenhum, é uma pressa que não leva a lugar nenhum. E a Bíblia mostra pessoas que souberam esperar. A Bíblia também mostra a história de pessoas que não souberam esperar. Imagine para relacionamento. Eu conversava na semana passada com o pastor Sidmar, que estava aqui abrindo o culto, falando um pouco sobre relacionamento. A gente conversa, debate, fala um pouco sobre a Bíblia, e eu falando para ele sobre relacionamento. Às vezes pessoas, elas não alcançam o melhor de Deus, porque se contentam com um pouco. Porque elas veem uma necessidade, não, mas eu preciso de um namorado, preciso de uma namorada, e ela vai lá e se entrega para a primeira pessoa que vê,
e o relacionamento é mal sucedido. Depois vai terminar, pode trazer marcas, pode trazer dores, pode trazer sofrimento. Assim a pessoa também, quando ela está procurando um serviço, procurando emprego, ela sai, distribui currículo, a primeira porta que abre ela vai lá e entra. Mas era aquilo que ela procurava? Era aquilo que ela estava desejando? Eu me lembro, uma pessoa uma vez me disse que o diabo, ele vem te mostrando algo bom, quando Deus tem o melhor para você. E muitas pessoas estão indo por esse caminho, indo para o caminho das coisas boas, e deixando de lado o melhor que Deus tinha para ela. Por quê? Porque não soube esperar, porque não teve paciência. Eu preguei aqui já no mês passado, no começo do mês, falando sobre Abraão. Abraão, no capítulo 15, Deus dá uma promessa para ele, que dele sairia o herdeiro, e ele seria pai de multidões. No capítulo seguinte, no capítulo 16, ele ouve a voz de Sarai. E ali ele coabita junto com Agar. Ele se relaciona com ela. E ali vem o Ismael. Era o que Deus estava querendo dele? Não era. Só que ele não soube esperar. E por ele não saber esperar, ele experimentou o silêncio de Deus durante 13 anos. Durante 13 anos ele não foi uma pessoa produtiva. Durante 13 anos ele não rendeu o que teria de render. Por quê? Ele teve pressa e não soube esperar. Poderia ter sido muito maior. Poderia ter sido realmente um homem onde todos iriam olhar, poxa, Abraão nunca errou. Não, mas ele perdeu uma virtude aí, nesse meio do caminho. Por quê? Porque ele ouviu a voz dos outros e não soube esperar. Hebreus 10:36, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ele tendo relacionamento com Agar, ali gerando o filho, ele fez aqui a vontade de Deus? Alcançou a promessa naquele tempo? Teve que esperar. E quando Deus vem para falar com ele, já chega dando uma bronca. Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Se você quiser ser perfeito, quiser alcançar a perfeição, quiser alcançar o nível acima de todos, você precisa aprender a esperar no Senhor. Quando você espera, você é abençoado. Quando você esperar, você vai ver que a bênção ela vai até você. Não precisa ficar correndo atrás dela. A bênção ela vem de encontro com aqueles que sabem esperar. Amém? Então Abraão ele foi típico daquela pessoa que a bênção estava prestes a alcançar e ela sai do plano de Deus. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 19, no versículo 2, que a alma ficar sem conhecimento não é bom. E aquele que se apressa com seus pés, peca. No mundo corporativo tem uma frase que diz assim: na dúvida, haja. Na dúvida, tome uma decisão. Na dúvida, arrisque. Mas com Jesus não é assim. Com o nosso Deus não é assim. É melhor esperar. O Abraão ele tinha a palavra, mas não soube esperar. Muitos cristãos têm a palavra de Deus revelada, mas só que não conseguem esperar. Então quando a bênção está chegando, ela corre e a bênção não alcança. Parece que a bênção vai atrás dela, só que ela sai do caminho. E a bênção, ela deixou de lado. Tudo porque não soube esperar. Nós precisamos de paciência. Aí você pergunta, mas pastor, e quando houver um silêncio, o que eu faço? Não faça nada. Como assim, pastor? Eu vou ficar deixando... Não faça nada, apenas fale com Deus. Ele vai saber te ouvir. Ele vai te corresponder. Mas pastor, as coisas estão difíceis. No caso do Abraão, ele se precipitou tendo a palavra de Deus. Só que há muitas pessoas que não têm a palavra de Deus. E aí, o que fazer? Como que essa pessoa ela vai agir? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Segundo livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos. Já viu aquela pessoa afobada, desesperada, ela está no serviço, o patrão passa alguma coisa para ela, ela não entende o que o patrão falou, sai correndo para fazer, chega no meio do caminho, não entendeu o que meu patrão tinha falado. Aí ela tem que fazer o quê? Voltar para trás, perguntar para o patrão o que ele tinha falado, para depois ir fazer. E outros vão lá e tentam fazer algo de qualquer maneira. E quando o patrão pedir conta, aquela pessoa ela vai ficar na sorte. Eu não sei se eu fiz certo. Há muitas pessoas assim. É melhor falar, me desculpa, eu não entendi o que o senhor falou. O que o senhor falou? Isso também é um fruto. É paciência. Quando nós temos isso, nós fazemos as coisas com maior eficácia, com maior eficiência. Nós sabemos que aquilo que nós estamos fazendo está certo. Por quê?
nós estamos fazendo aquilo que nos foi mandado fazer. E biblicamente, houve pessoas também que não souberam o que fazer e agiram errado. Só que esse caso aqui é um exemplo positivo que nós vamos falar agora. Marcos 5, 21, diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas, e lhe impõe as mãos para que sare viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Vamos traduzir para os dias de hoje. O cristão, quando precisa de alguma coisa, o que ele faz? Ele recorre a quem? Recorre a Deus. Ele vem para a casa de Deus porque ele quer ouvir uma palavra, ele começa a orar, faz propósito de oração, quando as coisas não estão bem, aí ele começa a falar com Deus. O que o Jairo estava fazendo? Falando com Jesus, sim ou não? Está falando com Jesus aqui. Nesse trecho, Jesus respondeu ele? Respondeu ou não? Não respondeu. Nesse trecho, Jairo está falando com Jesus: rogo-te que vai até minha casa, impõe as mãos sobre minha filha, ela está muito doente. E ele ali rogava muito. Só que, naquele meio tempo, não houve uma resposta. Muitos cristãos vêm na casa de Deus e começam a orar, começam a falar com Deus, só que parece que Deus não está falando com ela. Ela tem a sensação de que Jesus não está nem aí, não está nem olhando para ela. O Jairo poderia pensar dessa maneira também. Há quantas pessoas que vêm na igreja há muito tempo e falam: pastor, parece que eu não tenho uma resposta de Deus. Pastor, parece que as coisas não fluem para a minha vida, parece que Deus não fala comigo. E infelizmente há pessoas nessa situação. Só que, como eu sempre digo também, o que vai fazer diferença na vida do cristão é como ele reage a uma situação. Isso que vai fazer diferença. E às vezes você deve reagir não reagindo. Como assim, pastor? Quando você não sabe o que fazer, é melhor você respira fundo, fica só do lado de Jesus, assim como Jairo ficou. Porque a história começa aqui no versículo 25 dizendo assim: certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito. E aqui começa a desenrolar outra história. Agora entra a história da mulher com fluxo de sangue e Jairo. A história começou com ele. Todo mundo acha bonito a história do fluxo de sangue? Sim, muito bom. Agora, aqui começa falando de Jairo. E de repente Jairo não é mais falado. De repente parece que a voz para Jairo do Senhor se silenciou. Jairo não estava mais ouvindo, ele estava vendo agora uma outra pessoa sendo abençoada, e ele sem resposta ali ao lado de Jesus. Só que ele continuou ali ao lado de Jesus. Ele não saiu, porque se ele tivesse saído dali do lado de Jesus, o que iria acontecer com ele? Ele não iria receber a bênção. Você sabe o final da história, mas eu quero ir estudando com você. Nesse tempo, essa mulher, a Bíblia não relata quanto tempo que ela ficou ali falando com Jesus. Se foram 15 minutos, eu acredito que não. Porque mulher costuma falar bastante, né? E ali ela começou a falar com ele. É claro que ela estava falando ali no sentido, não estava ali batendo papo à toa. Ela estava relatando um problema, só que mulher é detalhista. Ela costuma contar as coisas com mais detalhes. Às vezes você pergunta algo para um homem, ele responde já de maneira bem resumida. A mulher às vezes não. É algo natural das pessoas, não entendam mal. E ali ela começou a detalhar, contar toda a verdade. Gastei muito dinheiro, tudo que eu tinha com os médicos, só que nada adiantou. E ali Jesus ouvindo, Jesus prestativo ali. E Jairo estava onde? Continuava do lado de Jesus. E assim a história vai desenrolando. Vá comigo agora para o livro de Isaías. Isaías no capítulo 30. Isaías capítulo 30, no versículo 18. Isso aqui pouco antes de eu subir aqui, Deus me mostrou esse versículo, eu achei interessante. Isaías capítulo 30, no versículo 18. Por isso, o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. A última parte do versículo diz assim: bem-aventurados todos os que nele esperam. A pessoa que espera no Senhor, ela é bem-aventurada. Ela é o quê? Feliz, realizada.
É isso que acontece com as pessoas que esperam no Senhor. O que Jairo estava fazendo? Ele estava esperando. A Bíblia conta a história de um rei, o primeiro rei de Israel. Quem foi? Quem? Aqui o irmão Isaac falou aqui, mais irmão ali, Saul. Para Deus ter escolhido ele tinha muitas virtudes boas. Talvez eu até traga essa mensagem aqui mais para frente, falando das qualidades de Saul também. Só que tinha algo na vida dele que o atrapalhou bastante. Ele era uma pessoa precipitada. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 10. Se você quiser só anotar, que a gente vai correndo com a mensagem também. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, no versículo 8, diz assim: Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas ali. Aí o Samuel disse para Saul: 7 dias esperarás, até que eu venha a ti, e te declaro o que hás de fazer. Então aqui o Samuel orienta Saul: você vai esperar 7 dias, até que eu venha e declare para você o que vai precisar ser feito. Só que o que Saul faz? Capítulo 13, agora, no versículo 8. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui, peço, um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Ele esperou? Esperou não? Não esperou. E qual foi a consequência? Versículo 13. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Confirmou o reino? Teria. Por que não confirmou? Porque Saul não soube esperar. Porque Saul não soube aguardar aquilo que o homem de Deus havia falado, que o profeta havia falado. E muitas pessoas estão perdendo a bênção também por agir neciamente, por agir precipitadamente. Foi o que esse homem fez. Salmo 40. Vamos correr um pouquinho com a Bíblia. Salmo capítulo 40. Sei que muita gente já conhece, mas eu gosto de ler com você. Salmo 40 diz assim, no versículo 1: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aqui o salmista declarando: esperei com paciência no Senhor. O salmista, que inclusive foi o rei de Israel depois de Saul, ele tinha as virtudes e sabia esperar. E ele declara: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ah, mas parece que Deus não ouve o meu clamor. Será que você está esperando com paciência? Será que você vem aguardando mesmo? Será que você vem deixando de lado às vezes a sua vontade para falar: não, Deus, fala comigo, eu quero fazer apenas a tua vontade. Quando você sai do lugar que Deus te mandou, a bênção não te alcança. No livro de Deuteronômio capítulo 28 diz: se você atentamente ouvir a Deus, as bênçãos iriam fazer o quê? E alcançar você. Agora a bênção está alcançando, aí você sai, a bênção passa direto, você saiu também do plano de Deus, não vai alcançar. Você está aqui hoje, você diz: pastor, há muito tempo eu venho clamando e Deus não me ouve. Vamos continuar a mensagem aqui, você vai ver o que acontece com as pessoas que sabem esperar. O que acontece com as pessoas que têm paciência no Senhor. Eu lembro uma vez um pastor contando que uma jovem estava prestes a se casar, e ela, muito de Deus, frequentava muito, né, as reuniões, a igreja, e esse rapaz, no dia do casamento, ele se manifestou para ela, ele falou: ó, a partir de hoje, você não vai mais na igreja, a partir de hoje, eu não quero mais que você vá para a igreja, eu quero agora que você fique comigo, estou casando, agora eu que mando, enfim. Ela deixou o casamento chegar, e no dia do casamento, quando o noivo entrou, no momento do sim, qual foi a resposta dela? Não. Pegou o buquê, jogou nele e falou: quem você pensa que é para falar do meu Deus desse jeito? E tal, trouxe aquele impacto ali no dia, todo mundo ficou sem saber o que ia acontecer. Falou: você é doido, por que você deixou isso acontecer tal? O tempo passou. E ela encontrou uma pessoa que na cidade era a pessoa mais rica da cidade e que amava ela de verdade e era temente a Deus. Ela soube esperar. Ela não agiu precipitadamente. Como? Mas ela já estava no altar, ela sabia que o que Deus tinha para ela era melhor. E ela depois foi realizada. A gente conta essa história assim, parece até
engraçado, mas é algo muito sério. Há pessoas tomando decisões precipitadas e vão levar para o resto da vida uma vida de sofrimento, uma vida de amargura. Uma vez conversei com uma mulher, ela trabalhando, eu falei, por que você mandou o currículo para cá? Por que você está trabalhando aqui? Olha, eu nem sei por que eu estou aqui. Ela nem sabia o propósito. Ela esperou. Isso ela já tinha formação, né, já estudada, só que estava trabalhando em algo que não tinha nada a ver com a área dela, com aquilo que ela queria. E agora? Vai ter que continuar distribuindo currículo, esperando. Só que agora, às vezes, pode até ficar mais difícil. O caminho pode até ficar mais longo. Vamos voltar lá para o livro de Marcos? Marcos, no capítulo 5. Vamos continuar a história agora no versículo 35. Então aqui a mulher com fluxo de sangue, ela é curada. Filha, vai, a tua fé te salvou. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para quem enfadas mais o mestre? Você já perguntou algo para alguém e essa pessoa não respondeu? Você ficou no vácuo, como dizem? Você pergunta, a pessoa não responde, aí você fica perto, querendo que a pessoa responda. Se você sai dali, você não vai ter resposta. O Jairo, ele soube esperar que Jesus o respondesse. Agora, quando você tem uma pessoa ao seu lado, olha que interessante isso, que te ouve, que te responde, que fala com você, que entende as suas necessidades, o que vocês se tornam? Amigos. Cria um vínculo de amizade. Agora ali, Jesus, vendo que Jairo estava falando com ele, Jairo não saía, Jairo ficou ali do lado. Às vezes nós temos nossos momentos de altos e baixos também, né? A pessoa às vezes é um dia que ela está mais irritada, mas aquele que é amigo vai ficar do lado, aquele que é amigo vai ficar junto. Quando Jesus ouviu o que estavam dizendo para Jairo, o que Jesus fez? Versículo 36, Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Quando você se tornar amigo de Jesus, ele vai comprar a sua briga. Entenderam isso? Quando você tem um amigo e ele se mexe numa enrascada, dá mais tempo de escola. Ah, ele é meu amigo, eu vou ajudar, ninguém vai bater nele não. Fica aquele alvoroço, porque você é amigo, você quer o bem dele. Ou ainda mais quem é irmão mais velho aqui, que já viu o irmão novo passar alguma enrascada e depois quis ajudar. Por quê? Porque é amigo, está próximo. O que Jesus faz daqueles que são amigos dele? Ele compra a briga. Ele fala, Jairo, não temas, crê somente. Em outras palavras, não dê ouvido para o que estão dizendo não, irmão. Se você ficar dando ouvido para o que as pessoas dizem, você não vai dar ouvido para aquilo que Jesus está dizendo. Se você ficar dando ouvido para aquilo que o mundo diz ao teu respeito, aquilo que Jesus falar não vai trazer efeito nenhum para você. O pastor Jaime estava dizendo ontem, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 em diante, conta a história da viúva de Naim. E a Bíblia fala que Jesus estava vindo, entrando ali naquela cidade com uma grande multidão e alguns de seus discípulos. E do outro lado, estava vindo, né, a viúva com o filho dela no caixão e os homens ali, duas multidões se encontrando. Uma multidão trazendo a morte. E a multidão onde estava Jesus estava trazendo quem? A vida. Uma multidão traz a morte, a outra traz a vida. De que lado você está? A quem você vai estar ouvindo no momento da necessidade? Quando Jesus passou ali, viu, ele sentiu compaixão. Falou, menino, levanta. O menino levantou e todo mundo passou a crer, passou a acreditar. Mas aquele menino que estava morto, ele ouviu Jesus, se levantou. E aqui no desfecho da história você vê também no versículo 41. E tomando a mão da menina disse, Talitá cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Aquela menina também, aparente morta, ouviu o que Jesus falou. As pessoas podem dizer para você, mas você já não tem mais jeito, já não tem mais solução, sua vida financeira está morta. Quando Jesus fala, se você ouve, você se levanta. Quando Jesus falar, você vai ver a provisão dele na sua vida. No livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 31 diz, aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Quando Jairo ficou ali ao lado de Jesus, eu imagino que ele vendo a paciência de Jesus falando com aquela mulher, ele vendo ali Jesus realizando o milagre, dentro dele ele passou a se renovar. Foi necessário para Jairo ficar ali ao lado de Jesus para que a bênção dele alcançasse a vida dele. Às vezes nós precisamos dar uma pausa, respirar fundo, só que não sair do lado de Jesus. Se nós saímos do lado dele, nós perdemos a nossa bênção. Se nós saímos do lado do Senhor Jesus, a bênção que seria para estar do nosso lado, vai ficar para outro.
Eu me lembro quando era pequeno e estava lá na igreja já trabalhando de obreiro, tinha uns 12, 13 anos, e uma canção, não sei nem se é registrada, mas falou muito comigo e retrata um pouco do que nós estamos falando. E na música dizia assim: quando fala em sofrimento, a vontade é chorar, só enxerga o problema e não consegue ver Jesus que ao seu lado está. E assim acontece. Muitas pessoas não conseguem ver Jesus que está do lado, mas olha o sofrimento, olha as coisas ruins e perde a bênção. A gente começou em Hebreus, vamos voltar lá para Hebreus, capítulo 10, agora no versículo 37. Hebreus, capítulo 10, no versículo 37. O salmista diz no Salmo 119, 114, esperei na tua palavra. Não, espere, Jesus disse para dizer, espere ouvir de Jesus o que você precisa fazer, para então você tomar atitude. E Hebreus 10, 37 está o segredo. Muitos conhecem Hebreus 10, 36. Agora o 37, poucas pessoas se atentam para isso. Porque ainda um poucochinho de tempo e o que há de vir, virá, e não tardará. Tem um dito aí fora que diz, Deus tarda, mas está errado isso. Deus não tarda, Ele age no tempo certo. Ele age no tempo que precisa agir. Ah não, mas Deus vai agir na minha vida, Ele tarda, mas não falha. Não, está errado isso aí. Quem inventou isso aí, falou sem conhecer a Bíblia. Porque Ele não tarda. Um poucochinho de tempo há, o que há de vir, virá, e não tardará. Ontem à noite, era meia-noite e alguma coisa, estava aqui na frente da igreja, e ali vi um rapaz pedindo um cobertor ali, pedindo uma coberta, estava com muito frio. Eu estava ali, tinha uma outra senhora, né, e uma pastora junto. Aí a pastora falou, pastor, eu vou ali rapidinho e já volto. Quando ela saiu, o rapaz começou a reclamar, essa mulher aí deve ter um monte de coberta na casa dela, não quer me dar uma coberta, essa mulher está de implicância comigo, só fica falando isso, falando aquilo. O que ele fez? Levantou e foi embora. Quando ele atravessou a rua, saiu, aí chegou a pastora, pastor, cadê o rapaz? Acabou de ir embora. Bom, a coberta ia ser para ele, mas agora deixa aqui, se uma outra pessoa precisar, eu entrego. O que ele fez? Ele agiu igual o Saul agiu. Na hora que estava quase para a bênção chegar, para o ministério dele, para o reinado dele ser confirmado, ele agiu precipitadamente, e assim as coisas não resolvem, não ajudam. Você tem que agir no tempo certo. Qual foi o motivo da filha de Jairo reviver? A paciência de Jairo. Foi a paciência dele que fez com que ela tivesse vida novamente. Você que quiser ter vida novamente, quiser ver setores da sua vida reviver, renascer, ressuscitar, você precisa também ter paciência. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Se coloque de pé. Não esqueça de se inscrever neste canal, curtir essa mensagem e ativar o sininho para receber outras mensagens como essa.